Paz do Senhor Jesus, amém, igreja? Quero estar convidando a todos a estarmos abrindo nossas Bíblias no Evangelho de São Mateus. Evangelho de São Mateus, capítulo 4 e versículo 4. Vamos ler só o versículo 4, então podem se assentar. Quem encontrou diz amém. Amém. Muito bem, então vamos ler. Assim diz a palavra. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém, irmãos. Podem se sentar. Glória a Deus. Aleluia. Santo é teu nome. Irmãos, quero estar pregando nesse momento, debaixo da graça de Deus, esse único versículo, irmãos, que não se trata apenas de um versículo, mas sim de séculos e milênios de história. Nesse momento nós vemos Jesus no deserto. Nesse momento Jesus está fazendo um jejum que foi proposto por ele pelo próprio Espírito Santo que o guiou até ali. Durante esse jejum que o Espírito Santo direcionou ele está sendo tentado nesse momento por Satanás, pelo diabo, para fazer qualquer coisa que vá contra a vontade de Deus Pai. Nesse momento nós temos muitas coisas a se pensar, mas a primeira delas é por que Cristo foi parar no deserto. Porque, para começar a conversa, Cristo ele não precisava ser cheio, entre aspas, do Espírito Santo, como muitos acham nessa palavra, que ele foi direcionado e fez jejum para ser cheio do Espírito Santo. Não, ele nasceu cheio do Espírito Santo, ele foi concebido pelo próprio Espírito Santo. Então, nesse momento, ele é o Santo dos Santos, ele tem todo o poder e toda a autoridade debaixo dos céus, debaixo da palavra de Deus Pai. Nesse momento que nós vemos essa palavra, Satanás tenta ele 3 vezes. 3 vezes, 3 tentações diferentes. E todas as vezes, Jesus retruca ele. Ele responde com uma palavra do próprio Antigo Testamento. Cada palavra, irmão, se formos dar uma pesquisada, todas essas palavras provêm de Deuteronômios. Todas essas palavras provêm do livro que foi escrito por Moisés no seu Pentateuco. E todas essas palavras foram direcionadas a Israel. Então, se nós formos abranger esse capítulo, não só como um capítulo solto, mas sim levando toda a história da Bíblia junto, nesse momento Jesus não está representando a si mesmo, não está representando o Filho de Deus. Nesse momento ele está simbolizando a própria Israel, o próprio povo de Israel. Porque todas essas palavras, todas essas tentações que Satanás faz contra Jesus, todas essas tentações recaíram sobre o povo de Israel no deserto. Nesse momento, esses 40 dias de jejum que Jesus faz no deserto representam cada ano que se passaram com o povo de Israel no deserto. Nesse momento, Jesus não está só jejuando, Jesus está sendo humilhado e tentado. Ele não está simplesmente passando um momento de fome e sede, ele está passando um momento que ele nunca deveria ter passado, mas isso é uma coisa muito maravilhosa na palavra, que eu quero abrir um parênteses daqui falando uma coisa. Nosso Deus, Deus Pai, uma coisa que Ele ama fazer em Sua palavra, que Ele ama fazer com seus filhos e servos, é simbolismo. É pegar e mandar eles fazerem algo que simbolize algo muito maior. Como quando Ele fez um de seus profetas comer comida cozinhada em fezes humanas. Isso poderia parecer ridículo para o povo, ou até mesmo para nós agora, mas é um simbolismo da imundície de Israel naquela época. Ele fez Elias andar nu por um ano, se não me engano, andar nu, por causa que isso demonstrava, simbolizava a nudez de Israel perante ele. Tudo o que Deus manda seus profetas fazerem, ele manda um simbolismo adiante, para que o principal de Deus sempre foi o povo de Israel. Nós hoje somos o povo de Israel, estamos debaixo da graça de Cristo Jesus e portanto somos feitos filhos de Abraão aqui. Então, continuando o que eu estava dizendo, Deus ama simbolismo, guarda isso daí. Fechando esse parênteses,
essa palavra aqui, Jesus, como eu disse, ele estava simbolizando Israel, simbolizando como Israel foi tentada nos 40 anos do deserto. Isso porque Israel, em todas as vezes que passava dificuldade, em todas as vezes que acontecia algo ruim, o que faziam? Murmuravam contra Deus, perguntavam: não somos nós povo de Deus, nós não somos nós povo do Senhor, por que estamos passando dificuldade? A dificuldade que eles passavam não é pequena, não vamos diminuir as coisas. Eles passavam dias e dias sem comida e sem água, e claro, são grandes dificuldades, mas aqui Jesus, ele está simbolizando Israel por um motivo muito maior, porque na palavra, quando vamos ver os antigos profetas profetizando sobre ele não veio simplesmente para salvar, ele veio para quebrar toda a linha que tinha acontecido antes e que aconteceria depois dele, de pecados, de erros e de falhas. Nesse momento ele está simbolizando Israel no passado, no presente e no futuro. Ele está simbolizando uma tentação que ocorre diariamente em cada uma de nossas vidas. E Satanás estava ali. Satanás acompanhou ele pelo deserto. Acompanhamos na palavra que em todo o jejum de 40 dias que estava ali, Satanás não se mostrou nenhuma vez perante Cristo. Não se mostrou em nenhum momento enquanto Cristo ainda estava sadio, enquanto estava saudável. Mas ele se posicionou diante de Cristo enquanto ele estava cansado, enquanto ele estava faminto e sedento. Eu quero quebrar um pouco do que muitas vezes a gente pensa quando lê pela primeira vez a palavra, que pensamos um Cristo cheio de glória na terra. Coisa que não é assim. Nós vemos na palavra que Cristo tem duas naturezas, a humana e a divina. Nesse momento nós estamos vendo o Cristo humano, o Cristo que veio com natureza humana, que passa sede, passa fome, tem seus próprios problemas, um Cristo que chora, um Cristo que se humilha. E nesse momento aqui, Cristo não é um homem cheio de glória, posicionado e cheio de autoridade. Nesse momento ele é um homem cansado. Ele é um homem sedento, olhos vermelhos de tanta sede, estava sequíssimo. Um homem com seus braços e pernas totalmente secos, por causa que ele não se alimentava e nem tomava nada, 40 dias lá nos rachados de fraqueza, mal conseguindo se continuar em pé, por causa que tanto diz a palavra que depois tiveram que vir anjos para cuidar dele. Então, nesse momento, Satanás vem e diz: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Isso para Cristo é nada. Ele poderia fazer isso, poderíamos fazer. E agora Cristo vai mostrar uma coisa muito poderosa, muito maravilhosa em nossas vidas, que ele não precisa, que ele não tem que fazer, que na vida dele, pão, o alimento e água são as menores das coisas, os menores dos problemas. Repetindo, irmãos, ele está na sua natureza humana, ou seja, ele está faminto. O desejo de se alimentar pode estar quase tomando conta dele, a vontade de beber pelo menos uma gota d'água está quase se apoderando dele. Mesmo assim, ele se mantém firme, dizendo: assim diz as Escrituras, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nessa palavra em Deuteronômio, Deus fala que o maná não era só o que estava por vir, que eles não precisavam se preocupar com a fome no deserto, mas que Deus iria prover através de cada palavra, através de cada promessa, através de cada revelação. Deus estava alimentando eles, coisa que Israel não entendeu. Jesus pôs em prática, nosso Senhor pôs em prática no deserto. Então, nesse momento, Cristo não estava só com fome, não estava só com sede, mas também estava sendo humilhado por Satanás. E pensa uma coisa, irmãos: Cristo, ele retém todo o poder, toda a autoridade, toda a glória no reino dos céus e no reino da terra. Ele reina sobre toda a criação, ele reina sobre tudo. Tanto que vários demônios, quando chegam perto de Jesus no continuidade nos evangelhos, eles se prostram imediatamente diante de Cristo. E nesse momento, Satanás está tentando ele, está se pondo diante dele como se ele fosse alguém poderoso, como se ele fosse alguém cheio de autoridade e poder. Tanto que ele manda
ele fala para Jesus, pondo ele no pináculo do templo. Inclusive, uma coisa muito boa para se destacar, ele foi na cidade santa, cidade que ele não poderia entrar se fosse realmente santa. Ele entrou e não só entrou, mas se pôs acima do templo, que deveria ser a casa de Deus. Lá ele pôs Jesus no pináculo do templo santo e mandou que ele saltasse dali, porque se ele fosse realmente filho do Senhor, o Senhor enviaria anjos para guardá-lo, para protegê-lo. E sim, ele poderia fazê-lo, e Deus protegeria ele. Deus enviaria anjos, hordas de anjos para protegê-lo. Mas ele disse: não tentarás ao Senhor teu Deus. Nessas palavras nós vemos Jesus refutando Satanás. Nós vemos muitas coisas erradas que nós mesmos fazemos nos nossos dias a dias. Muitas vezes, quando somos tentados pelos nossos próprios irmãos que estão sendo usados como boca de Satanás, nós dizemos: eu sou filho de Deus, eu tenho poder, eu tenho autoridade, por que eu não faço? Muitas vezes, se fosse, eu não vou dizer todos, mas uma maioria de nós, de nossos irmãos, se fôssemos postos em um deserto e Satanás nos tentasse em 40 dias de fome e sede, a primeira coisa que nós faríamos, sem pensar duas vezes, é mandar que uma pedra se tornasse pão. Seria a primeira coisa que nós faríamos, seria pular do pináculo do templo, porque afinal Deus nos protegeria sem pensar no que Deus realmente quer que nós façamos. Deus não quer uma fé preguiçosa, Ele quer uma fé que se esteja disposta a passar dificuldade pelas suas palavras, pelo que Ele mandou, pelo que Ele ordenou, porque em nenhum momento da Bíblia, Deus fala que seguir cada palavra que Ele diz seria algo fácil, tanto que muitos salmos são de servos de Deus sendo humilhados por seguir as palavras e pedindo misericórdia de Deus contra os seus inimigos. E nessa palavra, onde Satanás tem a tolice de tentar a Cristo, ele manda Cristo transformar pão em pedra, ele manda Cristo saltar de um templo e ele manda adorá-lo. Que coisa tola! Por causa que, acima de tudo, Satanás, como se mostrou em suas profecias em Isaías, em Ezequiel, Satanás quer ser adorado, quer se igualar a Deus. E se ele fizesse o Filho de Deus, parte de Deus, se prostrar diante dele, quem ele seria? Mas é muito lindo isso, irmãos, quando nós seguimos na palavra, que as únicas vezes que Cristo perdeu a paciência, que ele se irritou, se irou contra algo, foi quando alguém achou que tinha autoridade diante dele, foi quando alguém achou que era poderoso diante dele. Tanto quanto Satanás, porque agora ele diz: vai de Satanás, ele manda o diabo embora com poucas palavras. Ele toca fora todas as coisas que estão dentro do templo de Deus, porque estavam imundiciando o templo de Deus, e ele dá como eu poderia dizer, ele repreende Pilatos por dizer que ele teria poder para retirar Jesus das acusações, retirar Jesus da crucificação. E Cristo fala perante Pilatos: nenhum poder, nenhuma autoridade tu teria, se antes não fosse te concedido nos céus. Isso é uma coisa maravilhosa, que Cristo, mesmo nas suas maiores dificuldades, nas suas maiores problemas, nas suas maiores tentações, Ele nunca tirou a autoridade de Deus do projeto. Ele nunca direcionou a si mesmo, mesmo sendo Filho de Deus, parte de Deus e sendo o próprio Deus, tendo a sua natureza humana com Ele, Ele nunca se dispôs a ter a sua própria autoridade. Tanto quando o louvor me lembrou agora, quando Ele põe... quando ele faz com que, me esqueci o nome dele agora, mas ele faz com que o servo saia saia para fora, depois de 4 dias morto, ele faz uma oração, pedindo e orando para que o povo visse que ele não tinha poder algum, mas que ele estava diante de Deus como um santo, pedindo a misericórdia de Deus. Isso é maravilhoso, porque ele mostra que mesmo sendo filho de Deus, sendo ele próprio Deus, ele não pegou para si nenhuma autoridade que era devida a Deus Pai, coisa que muitas vezes nós fazemos aqui hoje. Nós nos pomos de pé, batemos o pé e pensamos que estamos fazendo alguma coisa, quando a autoridade é toda do Senhor. Mas uma coisa que eu me lembrei lendo um livro agora, que diz assim, que muitas vezes
nós simplesmente aceitamos as coisas que acontecem conosco, os nossos problemas, nossas dificuldades, o nosso deserto, a nossa provação, a nossa tentação, pensando que isso é ser fiel a Deus, pensando que isso é seguir a vontade de Deus, pensando que é ter fé, pensando, Deus vai me livrar disso de qualquer jeito, Deus vai me retirar disso, Deus vai me salvar, se esquecendo que Deus não quer que nós sejamos preguiçosos, muito antes, Ele quer que nós nos disponhamos a ser usados por Ele, mesmo diante do medo, mesmo diante da tormenta, mesmo diante de qualquer coisa, nós temos que estar dispostos a, quando o Espírito Santo nos ordenar, fazer aquilo que Deus quer. Me lembrando agora de quando Pedro pediu ir a andar sobre as águas com Jesus. Ele pediu que, se fosse realmente Jesus, Ele permitisse que ele estivesse andando sobre as águas. Ele não tomou para si como servo de Deus, como servo do Filho de Deus. Ele não tomou para si autoridade ou poder algum, mas antes pediu pela misericórdia em Cristo para que o fizesse andar sobre as águas. Isso nos mostra, irmãos, que, resumindo, diante de toda a tentação que Satanás nos pôs, por permissão de Deus, não venhamos a pensar que tem poder algum, porque antes de tudo Ele é como o pó da terra, Ele é como um verme que anda sobre o pó da terra, Ele não tem poder e autoridade alguma diante do nosso Senhor. Por isso, quando Ele se pôs diante de Cristo, Cristo estava diante de Satanás, e Satanás estava diante de Cristo. Aquele que veio para salvar estava diante daquele que veio para destruir, o Criador diante do destruidor. Vemos os dois pontos opostos de toda a palavra de Deus, o mal puro e a verdadeira palavra que veio para a salvação e remissão dos pecados. Aqui vemos Satanás humilhando a Cristo, tentando humilhá-lo, que sinceramente não deu certo, pelo que pode se ver na palavra, e sendo expulso pela palavra de Deus, não somente pelo Novo Testamento. Muita gente se dispõe a tocar fora o Antigo Testamento achando que ali não há poder. Cristo mostra, há poder na palavra de Deus, porque toda palavra que saiu da boca de Deus tem poder por si só. Assim, quando Cristo expulsa Satanás, retira Satanás, Ele está se provando o seu valor, Ele está justificando a si mesmo, porque se Ele cedesse às tentações de Satanás, quem seria Ele para remir os pecados de todo o povo diante de milênios? Quem seria Ele para remir todos os pecados que ainda viriam de vir? Por isso que quando Ele vence essa tentação, quando Ele passa pela provação no deserto, Ele está justificado a justificar os nossos pecados. Por causa que a palavra diz que não foi escolhido um homem com um pecado original, mas sim um que nasceu santo, que veio santo ao mundo para remir todos os pecados. Não foi encontrado nele erro algum, falha alguma. Nenhuma das suas palavras foi enganosa, nenhuma das suas ações foi com malícia, não. Ele é santo, sempre foi santo e sempre será santo. Por isso a santidade que ele demonstra, que o poder que ele demonstra, não provém simplesmente do seu nome, coisa que muitas vezes nós pensamos que só por pronunciar o nome de Jesus, que a palavra diz que tem todo o poder e toda a autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra, nós pensamos que temos algum poder nisso. Mas é a mesma coisa que perguntar se o ímpio proclamar o nome de Cristo fará alguma diferença? Não fará, pois não é a palavra que tem poder em si, mas é quem carrega ela. Cristo carrega ela, e Cristo está naqueles que se santificam diante dele. Como diz a palavra, Cristo, o Espírito Santo de Deus, não habita no pecado. Por isso que Cristo foi santo, para que ele fosse cheio do poder, cheio da autoridade e fizesse maravilhas diante de nós. Tanta autoridade, tanto poder foi direcionada a ele, para que ele não fizesse as coisas para si mesmo, ele não fizesse as coisas para os homens, ou para as mulheres, ou para as crianças. Tudo antes ele fez para que o nome do Pai fosse glorificado, adorado e louvado. Tanto que antes, na sua última ceia, na sua santa ceia, ele cantou hinos ao Senhor como sua última ceia. Então nós vemos aqui, irmãos, que aquele que é santo, o Criador de toda a criação, o Deus que é acima de todas as coisas, a quem ninguém se pode comparar, foi tentado por Satanás, que não é nada.
foi tentado por alguém que se alimenta do pó da terra, inclusive o pó da terra somos nós, que valemos menos ainda. Satanás foi posto debaixo dos pés de Cristo. Cristo tomou para si as chaves do inferno. E pensando nessa cena, é tão belo, irmãos. Vemos como Satanás se encorajou para tentar a Cristo nesse momento. E como Cristo, na sua cruz, na cruz do Calvário, se sentindo abandonado pelo Pai, entregando o seu Espírito. Imagina o terror no rosto de Satanás, percebendo que perdeu em todo o tempo, que agora não há mais chance para ele, que foi consumado o seu fim. Por causa que, diante da palavra que vemos no livro de João e Apocalipse, a revelação a João, nós vemos que o destino de Satanás já está afirmado. Não tem como combatê-lo, não tem como ir contra a palavra que Deus já dispôs a nós. E Satanás conhece seu fim, Satanás conhece o que acontecerá com ele, mas ele agora é obrigado a reconhecer que nada do que ele fizesse, a partir do momento em que Cristo venceu na cruz do Calvário, nada vai mudar o destino dele. Por isso que muitas vezes somos tentados, porque apesar de ele não mudar o seu próprio destino, não conseguir, ele tenta mudar o nosso. Como ele não pode vencer, ele tenta nos fazer perder. É algo como se eu não posso, ninguém poderá, algo desse tipo. Nós vemos que Satanás não é nada, não é ninguém, não possui poder ou autoridade alguma diante da palavra de Deus. Palavras essas que Israel deveria ter seguido há muito tempo, que antes, mesmo sendo povo de Deus, mesmo sendo totalmente favorecidos pelo Santo dos Santos, mesmo assim se pôs a fazer rebeliões contra o Senhor, ir contra os seus servos. Como diz a palavra, Israel estava se embebedando do sangue dos santos, estava indo contra a palavra de Deus, e Deus teve toda a misericórdia, foi tanta piedade diante do povo de Deus, que mandou um remissor para os seus pecados. Isso nós estamos hoje nos favorecendo da graça de Cristo. Nós estamos hoje vivos por causa que Cristo conta que se não viesse ninguém, na palavra de Deus mostra, se não viesse ninguém a tampar a rachadura que houvesse nos muros de Israel, Israel seria destruída. Essa é uma palavra que fala em Ezequias, em Ezequiel, desculpa. Em Ezequiel fala, quando Deus vai proclamar que eles serão atacados, ele fala que ele viu uma rachadura nos muros de Israel e não encontrou ninguém disposto a tapá-la. Aqui estava um que estava disposto a tapá-la, que estava disposto a se pôr à frente do que deveria ser a punição de todo um povo, de toda uma nação, de todo o mundo na realidade. Por causa que as palavras que Cristo nos deu a cada momento de sua vida, a cada momento de perturbação, a cada momento de tribulação, porque Cristo passou dificuldade. Ele dizia àqueles que queriam segui-lo que ele não tinha onde reclinar a cabeça, que ele não tinha onde dormir, que ele passava fome, que ele passava sede, que ele passava dificuldade, porque ele não vê esse mundo como muitos de nós queremos, para se aproveitar do que temos aqui. Inclusive o apóstolo Denardi falou uma palavra muito bonita, que é: aquele que ama o mundo não ama o amor do Pai, não está nele, por causa que Deus, mas o amor do Pai não está nele, aquele que ama as coisas do mundo. Por isso que muitas vezes não devemos nos perder naquilo que achamos bom ou prazeroso, porque o que é prazer nesse momento será perdição no futuro, e o que podemos pensar que muitas vezes será nosso livramento, como transformar pedras em pães, na verdade será aquilo que nos levará para um mau caminho, que tirará a nossa justificativa diante de Deus, por causa que Deus, como eu disse antes, Ele ama botar simbolismo em seus servos. Por isso que passamos por dificuldades, por isso que sempre tem o problema do vale, do deserto, que nós adoramos falar sobre, inclusive falamos mais sobre deserto do que sobre vitória, mas quando Deus põe sobre nós algo desse tipo, Ele não está simbolizando derrota em nossas vidas, Ele está simbolizando algo muito maior. Quando Deus põe algo diante da nossa face que nos parece problema, nos parece perdição, nos parece morte, é para a nossa vida, porque nós não viemos a essa terra, meus irmãos, nós não viemos a esse mundo para sermos quem queremos ser, porque isso nos levará à perdição. Antes viemos a ser quem Cristo quer que nós sejamos. Quando Paulo fala que não vive mais ele, mas que
Cristo vive nele. Ele não está falando só sobre a palavra, não só sobre pregar a palavra e fazer a sua obra, mas sobre cada pequena ação de sua vida, cada pequena ação que ele faz, cada pequena ação que ele mostra, cada palavra que sai da sua boca testifica. Pedro nos ensina que testifica a santificação de Cristo, porque se um maior servo de Deus for falar palavrões, beber, fumar, se drogar, quem estaria aqui para santificar a Cristo e testificar que Ele é Senhor dos senhores, que Ele é o Santo dos santos? Porque eu já ouvi muitos falarem que no momento que aceitamos a Cristo, nós automaticamente nos tornamos seus santos. Isso é mentira. Somos falhos, somos fracos e somos pecadores. Mas a pior coisa que podemos fazer diante de Deus é usar essa nossa natureza adâmica para deixar passar os nossos pecados. Eu sou fraco, eu pequei, mas tudo bem, é só pedir perdão. Em todas essas coisas, Deus se anoja dessas coisas. Deus tem nojo do pecado, Ele se ira contra o pecado. Tantas vezes Ele já se encheu o seu cálice de ira contra o pecado que nós cometemos, porque muitas vezes dizemos: venha como está, e alguns querem ficar como estão. Mas antes, Deus ama o pecador, não o pecado dele. Deus abomina o pecado, e é por isso que estamos aqui. Vivemos para nos santificar, para nos purificar diante de Deus, para diante de um deserto como Cristo foi tentado, para fazermos as boas obras de Deus, nós possamos dizer, ao invés de dizer pedra, faça-se pão, nós podemos dizer que nem só de pão se alimentará o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É a palavra de Deus que nos testifica, que nos santifica, que nos purifica para fazermos a sua obra. Por isso que, se muitas vezes agimos como o que parece que é para nos testificar, muitas vezes é para nos derrubar, perdermos aquilo que somos, porque Cristo mostra uma coisa muito maravilhosa, que é: tua mão direita não saiba o que a tua mão esquerda faz. Não precisamos mostrar aos outros as coisas que nós fazemos para Deus ou para os homens. Muito antes, Deus nos recompensará em público por aquilo que fazemos em secreto. É uma palavra muito maravilhosa essa, irmãos, porque muitas vezes o que mais queremos fazer é ser igual a José. Termos um sonho e a primeira coisa que fazemos é contar para o nosso irmão, e contar para alguém que não quer ouvir o que nós temos a dizer, mas que nós, pelo fervor do momento, queremos contar. Antes devemos guardar aquilo que Cristo tem para nós, dentro de nós, por causa que Deus nos recompensa em público, mas não é por isso que vivemos, irmãos. Não é pelas recompensas, não é por aquilo que há de vir, mas por aquilo que já passou, pelo santo que já morreu, pelo santo que já ressuscitou, pelo santo que já remiu os nossos pecados, pelo santo que reina sobre cada um de nós. É por isso que vivemos, por isso que fazemos boas ações, não pelo que queremos ter, mas por aquilo que já recebemos e que muitas vezes vivemos nos esquecendo do que já recebemos, daquilo que nos concedeu vida, daquilo que nos esquecemos de agradecer pelo sopro de vida que se mantém em nós a cada manhã, por causa que Cristo não passou dificuldade em vão. Ele não reteve para si as nossas doenças, as nossas enfermidades em vão. Antes, Ele passou por tudo isso para que nós, por amor dEle, por gratidão às suas ações, viéssemos a nos santificar nesses dias, nesses momentos, nessas últimas gerações que estamos vivendo, pois Cristo não tarda em voltar, irmãos. Isso é algo sempre bom de relembrar. Irmão, mas já não passou mais de 2 milênios desde que Cristo falou isso? Sim, passou. Isso é maravilhoso, porque cada dia que passa está mais perto de sua volta, cada dia que passa está mais perto da consumação dos tempos, coisa que Deus, o próprio Deus, testifica na palavra que não é para nós nos alegrarmos nesse tempo, mas antes temê-lo, porque não será em glória, mas será em trevas que virá. Mesmo assim nós nos regozijamos, nós encontramos felicidade nisso, porque o nosso Senhor há de voltar. Ele foi crucificado como um ladrão e há de voltar como um ladrão à noite. Ele volta e Ele estará aqui para levar cada um de nós, cada um que se manteve segundo a palavra de Deus, não aquele que se mostrou corajoso,
não aquele que confiou na força do próprio braço, porque a palavra de Deus diz: maldito é o homem que confia na força do próprio braço, mas bendito é aquele que confia no Senhor. Por isso estamos aqui confiando que mesmo em tempos de fome, Deus enviará seus anjos para nos guardar. Mesmo em tempos de perigo, Deus fará com que todos os nossos inimigos que vieram por um caminho fujam por 7 caminhos diferentes. Ele é santo, Ele é poderoso, Ele tem toda a autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra, coisa que muitas vezes nós impomos a nós mesmos, nos esquecendo que tudo provém do Pai, tudo veio dele, tudo voltará para Ele, pois Ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis, médico dos médicos, e não há ninguém que possa se comparar a Ele, não há ninguém nos céus, na terra ou debaixo da terra que seja comparável ao Filho do Homem. Por isso, seguimos a palavra a fio. E diante de Deus proclamarmos belas palavras, nenhuma das nossas palavras valerá tanta quanto a palavra que saiu da própria boca dele. Eu não prego as minhas palavras, prego a palavra que veio do Senhor, porque se pregasse as minhas próprias palavras, edificação alguma viria para vocês, irmãos. Assim, se a palavra vem do Senhor, se o que eu vos dou recebi antes do Senhor, assim saireis daqui edificados, saireis daqui formados na palavra de Deus, sustentados por ela, e não caireis perante tentações que parecem boas, mas que na verdade vêm do puro mal, vêm para fazer cair, por causa que quando estamos em pé, a palavra nos diz: todo aquele que está em pé, cuide para que não caia, porque é muito mais fácil errar quando achamos que temos poder, é muito mais fácil errar quando achamos que estamos nos santificando, é muito mais fácil errar fatalmente em nossas vidas. Eu digo fatalmente porque Deus diz que tem pedras em nosso caminho que podem ser para a morte se não formos sustentados pela palavra. Por isso que quando nós cedemos perante tais tentações, Cristo nos mostra que tudo isso, tudo que nós passamos, toda tentação, toda tribulação que vier, pode ser quebrado com a palavra de Deus, palavra que não necessita nós termos ouvido de um profeta na nossa atualidade, que não precisa ser dita diretamente a nós, mas uma palavra que foi dita milênios atrás, diz muito mais do que as nossas próprias palavras. Por isso que oração em cima da palavra, por exemplo, tem gente que ora muito em cima de Salmos 91, é uma oração extremamente poderosa, diferente do que muitos pensam, porque é em cima da palavra do próprio Deus, e Deus muito mais dá valor à sua própria palavra. A palavra própria diz que Deus é fiel para fazer com que cada palavra se cumpra. Por isso nos pomos diante do Senhor, não pensando em nós mesmos, somente como filhos do Altíssimo, que temos direito sobre todas as coisas, que temos poder sobre todas as coisas. Realmente o Espírito Santo está dentro de nós. Nós nos santificando e nos tornando santos, temos poder para curar enfermos, fazer levantar os mortos e curar os coxos. Teremos poder para isso. Mas é isso que Deus irá querer diante de nós. Muito antes Ele quer que nós pregamos a palavra, por causa que Paulo vai nos dizer que Ele não foi levantado para qualquer outra coisa, senão para pregar a palavra do Senhor. Ele fazia maravilhas, Ele fazia obras maravilhosas, mas o principal para que Deus levantou Ele, para que Deus faz a maior obra possível, é a da pregação. Por isso que quando nós viemos para a igreja, nós viemos acima de tudo para adorar a Deus e para ouvir a sua palavra. Não venhamos a diminuir nenhuma das coisas, porque é muito fácil dizer: o principal para mim é a palavra, o principal para mim é receber do Senhor, mas isso demonstra apenas egoísmo da nossa parte, em querer apenas receber e não dar a Deus. Nós tenhamos que dar adoração, glorificação, louvor a Deus a cada minuto que nós estamos aqui, porque muito mais vale aquilo que damos a Deus, porque a palavra de Deus diz que Deus recebe diante de si como um incenso agradável diante dele a nossa adoração. Por isso que antes de nós venhamos a dar holocaustos como se faziam no Antigo Testamento, que era um sacrifício de animais limpos e puros, antes nós nos purificamos e nos pomos como sacrifício vivo diante de Deus, pois muito mais vale diante de Deus alguém que está disposto a dar a si mesmo do que dar a qualquer outra coisa, porque Deus reconhece em nós mesmos as nossas necessidades,
os nossos prazeres, as nossas felicidades. Por isso que Deus dá tanto para nós hoje em dia, Deus dá tanta prosperidade, concede tanto amor, porque Ele conhece a nossa natureza. Ele criou a cada um de nós nos mantemos a cada dia, porque Ele se faz presente nos nossos dias. Ele nos conhecendo, Ele nos concede aquilo que Ele acha agradável a si mesmo, que Ele considera correto, porque Deus é Deus de justiça. Cristo veio como um mensageiro da graça, trazendo a graça de Deus para nós, mas na segunda vinda, como Ele mesmo diz, Ele não virá para salvar os pecadores, mas para julgar cada um de nós. Ele virá para condenar aqueles que já estão condenados e salvar os que já são salvos. Porque Cristo é maravilhoso, irmãos. Cristo é misericordioso. Ele está nos dando cada dia que passamos, que é um dia a mais para venhamos a nos pôr santos diante dele. Coisa que muitas vezes deixamos para o próximo dia, deixamos para depois. Mas o que Ele quer, irmãos, o que Ele quer de verdade é que nos ponhamos diante dele prostrados agora mesmo e nos arrependêssemos dos nossos pecados, irmãos. Nossas tribulações muitas vezes não são simplesmente para nos tornar uma pessoa que Ele quer que nós sejamos, mas muitas vezes para mostrar que nós estamos errados em nossas ações. Como Ele mostrou para Israel, irmãos, quando Israel pecava e se perdia diante dele, Ele fazia uma grande tribulação diante de Israel, e Ele ficava impaciente quando Israel, mesmo diante de tantos problemas, não se voltava a Ele, não se punha diante dele como necessitados da misericórdia dele. Assim, irmãos, nós temos que estar diante de Deus, acima de todas as coisas, buscando a santidade, buscando a misericórdia de Deus que se faz em nós a cada manhã que passamos. Porque como Cristo venceu pela palavra, nós devemos vencer pela palavra, não pelas maravilhas, não pelos sinais, não pelas profecias, mas pela palavra que foi dita há séculos atrás, há milênios atrás. Em Mateus é muito bonito, como Mateus escreveu, que se trata a cada cumprimento de profecia. Mateus fala que foi feito isso para que se cumprisse a palavra. Assim, quando nós lemos cada uma das profecias do Antigo Testamento, elas se cumprem no dia de hoje, como Cristo falou no seu Novo Testamento, falando que viriam as dores de parto, que elas cresceriam cada vez mais, até acharmos que iríamos morrer. Nós estamos vivendo isso nos dias de hoje. Nós estamos vivendo as dores de parto, e cada dia crescem mais os problemas, cada dia cresce mais o maligno nessa terra. E nós estamos aqui não para fazer com que pedras se tornem pães, não para testar a Deus, ou muito menos antes testar a nossa hereditariedade para com o Senhor. Antes estamos aqui para pregar a única e verdadeira palavra, que Cristo é salvação, que Cristo veio para a remissão dos pecados. Por isso que eu não prego simplesmente para... Cristo não me levantou simplesmente para fazer algo vão diante de vocês e fazer um coach emocional aqui. Estou aqui para pregar e ensinar conforme a palavra de Deus, porque antes eu prefiro ver aqui em cima, dizer Jesus é bom, o diabo é ruim, do que ver aqui em cima, falar blasfêmias e heresias e sair daqui para a condenação do mundo. Estamos aqui, irmãos, para que cada palavra, cada mínima palavra que sai da nossa boca não seja torpe, ela não seja para a perdição, mas antes seja para a edificação. Quando falamos com o ímpio, falamos com o irmão, o que mais comum nós fazemos é falar palavras em vão, em vez de falarmos palavras de edificação, porque não tem essa coisa de eu não sou o pregador da palavra, Deus não me deu isso. Não, todos estamos dispostos a dizer que Cristo veio para nos salvar, que Cristo veio para a remissão dos pecados de todo mundo. Todos estamos dispostos e temos capacidade de pregar o mínimo, irmãos, que Cristo é o único e verdadeiro Senhor. Não venhamos a ser coniventes com as coisas do mundo, não venhamos a achar que está tudo bem as coisas do mundo, mas a palavra de Deus diz que o justo abomina o pecado. O justo é contra o pecado, ele não se põe diante dele e diz, está tudo bem, ele já está perdido mesmo fazendo o que, né? Não, ele abomina o pecado, ele vai contra o pecado. Nós pregamos contra o pecado, nós não pregamos para que você se sinta feliz, nós pregamos para que
Cristo veja que o trabalho dele nunca foi, nunca será em vão. Pai, que a salvação venha a cada um que possa ouvir, a cada um que possa ver, a cada um que esteja disposto a se pôr diante dele e a aceitá-lo como o único e verdadeiro Salvador, como o único e verdadeiro Senhor. Por isso, irmãos, a santificação que nós buscamos diante de Deus é uma das principais coisas que nos põe de pé diante do Senhor, que Deus olha para nós com misericórdia, quando nós oramos a Ele buscando conhecê-lo, quando nos santificamos buscando ser ferramentas melhores para Ele, pois é para isso que jejuamos e oramos e nos santificamos, para que antes de tudo, irmãos, antes de qualquer coisa, antes de ser bem visto pelo pastor, antes de ser bem visto pelos obreiros, antes de ser bem visto pelos irmãos, nós venhamos a ser boa ferramenta diante do Senhor, porque Deus falou eu não me lembro agora quem, mas falou sobre Paulo, que levantou Paulo como grande ferramenta em suas mãos e que mostraria a ele o quanto ele deveria padecer por amor dele. Assim somos nós, meras e únicas ferramentas, filhos do Altíssimo, mas acima de tudo ferramentas, pois foi para isso que nos levantou para que venhamos a trazer a salvação através dele para muitos de nossos irmãos e muitos dos quais ainda não são conhecidos a palavra de Deus. Venhamos a nós a pregar a toda criatura como Cristo ensinou aos seus discípulos. Pois como Cristo fez aos seus discípulos, ele disse que daria autoridade que pisassem sobre cobras e contra escorpiões. E aqui nós vemos Cristo em seu último momento, como natureza humana, pisando sobre a cabeça de Satanás, pisando contra o tentador, pisando sobre aquele que achou que tinha poder, achou que tinha autoridade, se achou merecedor de autoridade. Aí nós vemos que, como nós mesmos, nós nos pomos diante de Deus, nós devemos nos pôr como nós realmente somos, como a nossa natureza, fraca, falha e pecadora. Nós não somos, nunca seremos o suficiente para agradecer aquilo que Cristo nos deu, mas devemos cada dia que passa, nós demonstrarmos gratidão por isso. Nunca faremos o suficiente, mas devemos fazer o mínimo, como servos e filhos dele, como pessoas que a cada dia que passa estamos aqui para viver, para louvar, glorificar e adorar ao santo nome do Pai. Pois foi para isso que Cristo veio. Cristo não buscou para si mesmo glória, Cristo não buscou para si mesmo graça. Muito antes ele fez todas essas coisas para Deus Pai. Ele disse, quando o jovem rico foi falar com ele, o chamou de bom Senhor, ele falou que bom é apenas o Pai dele que está no céu. Assim nós tratamos a Cristo, cheio de glória, vestido em luz, com seus cabelos com cor de algodão branco puro, porque ele venceu todas as coisas, não buscando para si mesmo, mas antes buscando para o Pai. E Deus concede àquele que não quer para si mesmo, mas antes dá aos outros, pois Cristo disse que quem quiser ser o maior no reino dos céus terá que ser o menor aqui, terá que ser o servo aqui. Por isso que o pregador, ele não está simplesmente falando palavras, ele está entregando alimento, ele está propondo diante de ti como servo que ele é, servo de Deus que ele é e servo teu que ele é, para que assim ele possa te dar a vida que Cristo quer que você tenha. Porque a vida que Cristo quis nos dar, a vida com a abundância que ele nos deu, não foi para que aproveitássemos das coisas as quais o mundo tem para nos dar, mas para viver, para salvar mais almas e termos vida com abundância no reino dos céus. Nos aproveitarmos e vivermos e nos agraciarmos com tudo quanto ele tem para nos dar, pois ele é santo, ele é poderoso, ele é tão amável e tão adorável, irmãos, que ele faz cada coisa em nossas vidas que passamos despercebidos por elas. Muitas vezes nós nos recusamos a simplesmente agradecer pelo pão de cada dia que Cristo mostrou que é o básico de uma oração. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia nos dai hoje, e assim que tem que ser sempre a nossa oração, glorificando a Deus Pai, agradecendo a Deus Pai e pedindo perdão pelos nossos pecados, porque
O que não podemos fazer quando pedimos perdão a Deus, como falhos que nós somos, como pecadores que nós somos, é dizer: Pai, perdoa-me pelos meus pecados, amém. Não, tu como pecador, tu sabe o que tu fez, tu conhece o teu crime, tu conhece o teu erro. Põe diante de Deus, que é o justo juiz, pedindo misericórdia, que assim Ele te considerar misericórdia por aquilo que você mesmo testificou fazer. Pelo que nós testificamos de nós mesmos, assim somos vistos diante de Deus muito maiores do que nós somos realmente. Nós somos falhos, nós somos fracos, nós somos pecadores. Nós só cometemos erros de dia em dia, nós falhamos a cada momento que passa, nos recusamos a ouvir a voz de Deus e a obedecer aos seus mandamentos. Mas quando nos pomos diante de Deus, reconhecendo que Ele é o Altíssimo, que Ele tem poder sobre todas as coisas e que nós não somos nada e que devemos melhorar para agradá-lo, repetindo, para agradá-lo, nós então, irmãos, nós somos postos diante dEle, não mais como simples e pequenos filhos, não como simples e pequenas crianças, mas como servos de Deus. Servos que querem fazer a obra de Deus, querem se santificar e querem que o nome de Deus seja adorado cada vez mais, pois não adoramos, não louvamos, não pregamos, não curamos, não salvamos para que nós mesmos nos vejamos engrandecidos, mas para que o nome do Senhor seja louvado, adorado, glorificado e honrado sobre toda a face da terra, pois assim diz a palavra, que a glória de Deus está por toda a terra, e assim nós devemos glorificar a Deus sobre toda a terra, nós devemos adorá-lo, nós devemos espalhar a sua palavra, pois é pela palavra que nos alimentamos, é pela palavra que nos sustentamos, e é pela palavra que vencemos as tentações do inimigo. Pois quanto mais ele tente se mostrar com autoridade e poder, mais nós vemos que ele não é nada, que ele não vale nada, que ele não tem poder algum, autoridade alguma, que tudo aquilo que ele propôs sobre si mesmo são próprias ilusões da cabeça deturpada dele sobre si mesmo, pois Cristo, ele não veio para se apaziguar com o pecado, Cristo veio para guerrear contra o pecado, ele é um guerreiro com uma espada em sua boca, que assim ele diz a palavra, que a espada da palavra é tão poderosa que ela perfura entre a separação entre alma e espírito, entre ossos e carne, e é assim que a palavra de Deus, ele veio para guerrear contra o pecado, para guerrear contra o inimigo. E a minha Bíblia vai falar em Apocalipse que Deus mostrou a João um cavaleiro branco, sobre um cavalo branco, com um arco em suas mãos. Ele veio para vencer, ele venceu a todas as coisas. E assim o Cristo que nós seguimos, ele pôs debaixo dos seus pés todas as coisas desse mundo, até a própria morte ele pôs debaixo dos seus pés. Ele sujeitou a si mesmo, porque ele é santo, porque ele tem o poder, porque ele tem a graça que Deus quis dar a ele, não porque ele como homem veio a essa terra e como Deus ele saiu daqui, como Senhor ele saiu daqui, como rei que possui uma coroa de ouro puro, uma coroa cheia de joias, que demonstra autoridade. Assim ele saiu daqui, ele subiu aos altos céus com sua verdadeira face, que mostra em João quando ele vê semelhante ao Filho do Homem, alguém com os pés cor de latão, alguém com cabelos tão brancos quanto o próprio algodão. E assim é o Senhor que nós servimos, alguém puro, alguém santo, alguém perfeito, alguém todo-poderoso, que sujeitou abaixo de si todas as coisas, menos aquele que nos sujeitou a essas coisas, que no caso seria Deus Pai. Assim nós seguimos as nossas vidas a cada dia que passa, não recebendo a palavra e esquecendo-a ao passar do tempo. Por isso que eu sempre gosto de falar toda vez que eu prego: guarde a palavra em seu coração, preste atenção, porque uma coisa que Deus vai cobrar muito no futuro, quando chegar o julgamento, será as palavras que Ele nos deu e que nós não seguimos. Cristo vai nos cobrar por cada palavra que nós ouvimos e que não usamos para que nós venhamos a nos santificar. Tanto que em Ezequiel, Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, tu prega a minha palavra, tu faz a minha vontade corretamente,
e a muitos dos quais de outras nações vêm te ver, mas eles não te veem como um profeta, eles não seguem as palavras que saem através de ti, antes eles te veem como um bobo da corte, eles te veem alguém para divertimento próprio, porque eles ouvem as suas palavras, se divertem com aquilo, se mantêm com aquilo, vão para suas casas e se esquecem de cada palavra que foi dita. Isso é palavra do próprio Deus, algo que se indigna muito para cada um de nós, porque o que mais gostamos de fazer em momentos de tribulação e dificuldade é nos esquecermos da palavra de Deus para conosco. Cada promessa de Deus, muitas vezes nós pensamos que vamos morrer, nos esquecendo das promessas que Deus fez para nós muito adiante de nossas vidas, nos esquecendo que cada promessa que tem no Antigo ou no Novo Testamento, seja qual for, cai sobre as nossas vidas, pois somos filhos dele, estamos dividindo a hereditariedade de Cristo, e assim vivemos guardando e resguardando tudo que Deus tem para nos dar, por causa que se não guardarmos as suas palavras, como iremos nos manter, nos sustentar diante da tentação, como Cristo fez, citando as palavras de Deuteronômio. Nós temos que viver seguindo, citando as palavras de Mateus, de Lucas, de Marcos, de João, das cartas de Paulo, das cartas de todos os apóstolos, de cada palavra do Antigo e do Novo Testamento, pois todas elas são cheias de poder e cheias de autoridade, não por nós mesmos, mas por aquele que as falou, por aquele que tem o Espírito Santo e que o colocou em cada um de nós, para que as suas palavras não fossem entrar por um ouvido e sair pelo outro, mas antes fosse guardada, fosse entalhada em nosso coração com letra de fogo, para que venhamos a viver cada dia como Ele quer que nós vivamos, para que assim venhamos a ser buscados pelo próprio Cristo, venhamos a ser transformados pela sua própria glória, para que venhamos a ser como noiva do Senhor, para que venhamos a ser exércitos do Senhor, e assim vivemos cada dia, irmãos, para que o nome do nosso Senhor seja adorado, louvado, glorificado e honrado, irmãos, porque se não testificamos a palavra de Deus em nossas vidas, a cada momento que passa, em cada uma das nossas míseras ações, então não somos merecedores da graça de Deus. Convido a todos a estarmos em ponto de pé e vindo aqui à frente para estarmos fazendo uma oração ao nosso Senhor, e eu já vou estar entregando o microfone e agradecendo pela oportunidade. Se põe à frente.